Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje a gente vai falar sobre um dos temas que eu estava há muito tempo querendo abordar aqui. Afinal, eu tenho certeza que muitos e muitos jovens vão aprender e muito sobre algo que está todo mundo falando, todo mundo querendo entender um pouco mais. Hoje a gente vai falar sobre tecnologia, como ela muda vidas e também como é o mercado de trabalho nisso. Então, para falar um pouco sobre isso, para contar um pouco para a gente sobre esse mercado, a gente trouxe aqui a Gabriela Larujo, ela que é Tech Leader em Recruta em Tecnologia. Seja muito bem-vinda, Gabriela. É um prazer ter você aqui. Obrigada. Oi, gente. Prazer é todo meu estar aqui. Espero poder contribuir com todos vocês com relação ao aprendizado e poder falar mais sobre o assunto. Muito bom, muito bom. Nós que ficamos muito felizes e, sem dúvida, vamos querer aprender muito sobre isso. Agora, para a gente começar, Gabriela, vamos um pouco falar, né? Você falou aqui para mim, Tech Leader, né? Recruta, trabalhando em tecnologia. Conta um pouco, né? Porque essas profissões aí, a gente quer também aprender um pouco sobre elas. Conta um pouco da sua trajetória, né? Como é que foi parar a Gabriela até hoje se tornar essa tech leader em recruta, tecnologia? Você sempre gostou de tecnologia? Conta um pouco da sua trajetória até você chegar nesse ponto aí para a gente te conhecer um pouco melhor. Com certeza. Primeiramente, eu fiz uma transição de carreira, né? Então, eu nunca fui tech recruiter, tipo, nasci, né? Me desenvolvi como tech. Não, isso aconteceu há um ano atrás. Eu sou formada em Engenharia de Produção pela UEA, que é a Universidade do Estado do Amazonas. Sou de Manaus. E aí eu aproveitei a oportunidade na época de estágio, né? Atuava já numa empresa de indústria. E então como eu vi que ali a indústria, né, lá em Manaus era um pouco mais pesada, eles pediam inglês avançado e eu até então não tinha. Eu vi que eu precisava olhar outros caminhos, né? Então eu aceitei uma oportunidade para atuar na mesma empresa, só que na filial de BH, para concluir o meu estágio. Então eu fui para lá. E como eu sempre fui uma pessoa muito esforçada de entregar resultados e tudo mais, me esforcei bastante, até porque eu só tinha 6 meses de estágio como na área de engenharia, então eu me esforcei muito. E aí eu fui contratada em menos de 3 meses, assim, com realmente uma habilidade que eu tenho de ser rápida, de ser ágil. Então, entreguei ótimos resultados, fui empregada lá, fiquei exatamente 2 anos e meio coordenando uma área lá. Só que aquilo foi me desgastando, né? Porque a gente sabe que hoje a área de engenharia é uma área muito boa, mas tem seus poréns, né? Realmente, ou você tem um peixe dentro da empresa, ou você puxa saco do chefe para poder você subir. É muito difícil uma pessoa realmente subir por seu mérito próprio, infelizmente, na área da indústria. E eu acabei observando isso. Então, eu fui uma pessoa muito autêntica e o povo de Manaus é um povo que a gente é muito de falar, de realmente ter atitude. Eu acredito muito que na época isso deve ter deixado as pessoas um pouco é, receosas, porque o povo mineiro é um povo muito desconfiado, sabe? Então, acredito muito que isso deve ter nutrido algumas coisas, né, em relação àquilo. E aquilo foi me fazendo perceber que não, era como se eu não estivesse no meu lugar, sabe? Era como se eu não pertencesse àquilo. E aí eu fui conhecendo da tecnologia. Na época eu morava numa república e aí, nessa república, tinha uma moça que era tech recruiter. Então, eu comecei a ficar curiosa para entender melhor de como funcionava. Na época, eu tava na pandemia, então eu tava de home office. Aí eu fiquei, caramba, que legal, não sei o quê. Porque na minha, eu não podia estar de home, né? Eu tinha que estar atuando presencial. E continuei presencial mesmo após a pandemia, mesmo, né, no momento da pandemia. E eu tava, tipo, super preocupada e tudo mais. E aí eu fui conhecendo mais dessa minha colega de república e fui entendendo melhor sobre tecnologia. Eu comecei a estudar. Por exemplo, uma das ferramentas que hoje eu utilizo, que é uma forma de atrair candidatos, é o LinkedIn, que é uma ótima plataforma profissional em que você consegue reter candidatos, que você consegue criar conteúdos. É praticamente uma rede social realmente, só que voltada para a área profissional. E eu não tinha muitos seguidores na época. Eu comecei assim, acho que eu tinha uns 3 mil, assim, como engenheira já, né? Eu trabalhando como auxiliar na época. E eu levava pouco conteúdo, sabe? Era mais conteúdo da área de engenharia, qualidade, essas coisas.
E aí eu fui entendendo que o LinkedIn podia ser uma outra ferramenta, como eles sempre falam, né? Eles sempre falam que o LinkedIn é uma ferramenta de você conseguir trabalho, conseguir emprego, mas fazendo e usando da forma correta. Então eu fui começando a conhecer melhor o mundo de tecnologia, fui procurando melhor novos cursos, network, adicionei muitas pessoas da área, tanto de desenvolvimento quanto de recrutamento. E aí eu fui conhecendo pessoas que foram me sendo solícitas comigo, foram me estendendo a mão, pessoas que eu nunca conheci na vida. Então teve uma pessoa que foi muito importante, sabe, que realmente me estendeu a mão, que foi a Francine. Ela é CEO do Conecta Capital Humano, que eles têm uma empresa de recrutamento. Então, ela oferecia curso junto com a Leila, e aí eu consegui realizar o curso com elas. Eu fui com uma case para elas, sabe? Assim, realmente eu sou muito grata, sempre serei grata, porque se não fosse por elas a minha vida não estaria, eu não estaria onde eu estou, é claro, foi pelo meu esforço, Sim. mas eu acredito muito que a gente tem que ser grato às pessoas, sempre, sabe, ter essa gratidão com relação às entregas que você faz. Por mais que, beleza, eu cheguei onde eu cheguei, por mérito meu, por reconhecimento meu, mas também por elas. Se não fosse por elas, eu não estaria onde eu estou, né? Eu voltei a falar sobre isso. Mas eu fiz o curso com elas, que foi o Jornada, né? O Jornada Tech Recruiter. E aí, logo em seguida, eu aprendi muito sobre muita coisa, só que na época eu estava com muito medo, né? Porque eu já estava acomodada, completamente acomodada na minha área como auxiliar de qualidade. Eu pensava que aquilo era bom, sabe? Ganhar um valor bem baixo. Eu achava que, tipo, pra mim tava tudo bem, tudo mais. Daqui a 10 anos eu vou ser promovida. Esperava uma promoção, sonhava com uma promoção. E você sabe que na área de engenharia é tudo difícil ser promovido, né? Pra você Sim. virar um júnior é 5 anos, pra você virar um pleno é 10 anos. Então, realmente é uma hierarquia bem demorada para você realmente ser reconhecido e ser promovido, por mais que eu tivesse bons resultados ali. E então eu comecei a fazer freela no comecinho da carreira, sabe, para entender melhor, para ir aos pouquinhos conhecendo com relação às profissões, às linguagens, às stacks, porque eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu comecei a ver front, aí eu olhava assim as linguagens de React, Vue, eu olhava assim, eu falava, o que é isso? Aquelas palavrinhas pequenas, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Isso aqui é tudo, que coisa estranha, sabe? É porque quem olha realmente acha muito estranho. Sim, Só que sim. engraçado que com o tempo você vai se habituando, você vai vendo que aquilo com o tempo é tranquilo, sabe? É realmente tudo uma questão de tempo e de aprendizado. Então, eu nunca fiquei parada. Quando eu comecei as vagas de freela, eu sempre coloquei na cabeça de conhecer melhor todo o ambiente, né? Todo esse mundo da tecnologia. Então, eu escutava podcast de tecnologia, escutava muito vídeos no YouTube, sabe? Relacionados à área. Então, cada área de programação, de linguagem, de stack. Eu sempre tirava uma vez por dia, eu escutava pelo menos uma linguagem de entender. Então, por exemplo, o Código Fonte, ele foi um canal do YouTube que me ajudou bastante, porque lá eles têm dicionário de TI, em que eles explicam detalhadamente cada funcionalidade de cada linguagem, cada ferramenta. E isso foi me abrindo muito a minha mente, foi me ajudando bastante a entender melhor. E claro, tive diversos cursos que eu fiz também até na área de RH, porque como a gente sabe que essa nova área, o recrutamento em tecnologia, é uma área nova do RH, mas ainda faz Sim. parte do RH. Então, realmente é importante a gente conhecer, entender melhor com relação à gestão de RH. Então, eu sempre acompanhei cursos, fiz cursos, cursos de graça, porque na época, como eu não tinha dinheiro, tipo, ganhava pouco e pra mim tava tudo bem, né? Foi realmente um grande desafio na época. E então, a Fran, inclusive, até virou pra mim e falou, Gabi, quando você estiver pronta, quando você quiser sair da sua empresa, você me fala, eu te ajudo a achar um emprego. Aí eu, beleza. E aí, eu fui levando a barriga, eu fui empurrando, no começo, tudo começa difícil, né? Sim. Então, geralmente eu chegava cansada em casa, porque realmente trabalhar na indústria cansa muito a mente, te cansa muito. Então, eu chegava em casa tão cansada que eu não conseguia parar para estudar, parar para procurar emprego, sabe? E então aconteceu um episódio muito ruim lá na minha empresa, assim, realmente que estavam agindo coisas bem justas, assim, sabe? Então, realmente, a minha chave virou quando eu mesma me machuquei, sabe? Assim, não cortei nem fiz nada.
mas eu me mordi, assim, no banheiro da empresa. Quando isso aconteceu, eu, tipo, parei e percebi que realmente eu tinha chegado no meu, sabe, no meu limite psicológico. Eu tava realmente entrando em depressão. E eu vi que aquilo não era pra mim, sabe? Então, na mesma hora, quando eu cheguei em casa, eu mandei mensagem pra Francine e falei, Fran, me ajuda, eu quero. Então, eu realmente decidi, assim, realmente coloquei no papel, eu sentei e eu tracei 4 planos na época. O plano A era pedir minha demissão, né, e receber todos os valores que eu tinha direito, como eu era CLT, e aí tentar conseguir um emprego sobrevivendo de seguro-desemprego. Então, era uma opção. A segunda era eu sair, ficar mesmo com o seguro-desemprego e buscando conhecimento, né, sem procurar nada, né, me adquirindo uma experiência com freela. A opção C era eu ir para uma casa de uma tia minha lá em Porto Alegre, ficar lá se eu não conseguisse nada. E a opção D era voltar para Manaus. Não que eu não goste da minha cidade, mas é muito ruim, né? Quando você sai da sua cidade natal, a tendência é você não voltar, né? Então, quando você volta, é como se você tivesse falhado na sua vida. Então, eu tenho esse pensamento, sabe? Sim. E aí eu falei, não, vai ser o último. E graças a Deus tudo fluiu, pedi minhas contas, assim, pedi pra me demitirem, me demitiram numa boa, foi super tranquilo. E então, algumas semanas depois, eu consegui a minha oportunidade como Tech Júnior. Assim, foi muito legal. Já iniciei ganhando mais do que eu já estava na empresa. Então, eu comecei ali a minha carreira, eu fiquei quase um ano ali. Então, pelas minhas habilidades como ter estudado engenharia de produção, por ter essa noção de otimizar processo, fluxo, essas coisas, eu adquiri experiências que eu levei para minha área de recrutamento e em menos de um ano eu me tornei tech leader nessa minha empresa. Eu subi muito rápido. É uma coisa boa, é uma coisa ruim, porque você deixa de aprender muita coisa para você já pular para um step muito alto, né? Como liderar um time. Então, por mais que, se você chegar e perguntar, Gabi, você manja assim de linguagem, você manja das áreas, eu vou falar pra você, olha, sendo sincero, eu não manjo tudo. Eu me esforço para procurar entender e reter candidatos que tenham aderência à vaga, sabe? Sim. Agora, se tu me perguntar, mas me conta, como que acontece, como que um teste QA vai ter a funcionalidade, não sei o que, aí você vai me desculpar, porque eu vou te responder, não, eu não sei te falar no caso. Mas eu sempre busco a excelência, sabe? No sentido de realmente correr atrás, de realmente ir à frente. E então hoje eu assumi esse cargo de liderança numa outra empresa em São Paulo, que é a Hypesoft. Hoje eu lidero um time de 4 pessoas, e aí o time está crescendo também, a gente está liderando mais pessoas. A tendência é a gente crescer até final do ano, ficar com 20 no meu time, na minha squad. E é isso, o breve resumo. Muito bom, Gabriela. Eu anotei tanta coisa aqui, porque eu tenho, às vezes eu não te falei ainda, né? Mas quando eu estou anotando é porque eu tenho o meu livro aqui, meu caderninho que vai virar o livro do MatrizCast ainda. E eu vou anotando os insights que eu tenho e eu basicamente anotei o que eu tenho aqui, a gente já consegue ficar 2 horas conversando. Mas eu vou tentar... Tem muita coisa ainda, tá? Sim, eu vou tentar dar uma sintetizada em tudo para que a gente... Porque é importante você passar, né? Todas as vezes que os convidados passam as experiências, por a gente ter vivido experiências diferentes, cada um absorve de uma maneira. Né? Você falou um pouco sobre a sua transição, a gente já abordou isso algumas vezes aqui, mesmo porque, inclusive, eu estava escutando, antes de falar com você, eu estava escutando uma pessoa falar sobre isso em um outro podcast que eu estava fazendo enquanto eu estava tomando um café. A pessoa falou que é muito difícil, né, você tomar decisões sobre a sua vida cedo. Né? Por mais que hoje o intuito aqui seja falar com jovens sobre mercado de trabalho, profissão, é um momento muito precoce, talvez, para alguém decidir sobre o seu futuro todo, né, num momento ainda tão cedo na vida. Mas você disse durante essa sua transição, você falou do salário, que em alguns momentos não era bom, mas você só se moveu, quando você nos conta aqui, quando algo foi insatisfatório, quando você falou que machucou, quando doeu. E hoje em dia, eu pego dessa sua experiência o quê? A gente vê no mercado de trabalho, talvez nem sempre foi só isso, né? Mas hoje a gente vê no mercado de trabalho as vagas ou as pessoas transitando de áreas muitas vezes, porque a satisfação profissional hoje das pessoas não é só do salário, né? A pessoa ela tem que estar envolvida e o escolher a profissão vai salário,
vai o quanto ela tem um ambiente saudável ao redor dela, vai o quanto é um ambiente meritocrático, né? Você falou também sobre isso, em outras palavras, né? Você falou que era difícil subir, tinha que fazer, né? Puxar saco de um, não sei o que de outro. Então, não é um ambiente meritocrático uma empresa que faz isso. Então, todos esses componentes, eu acho que hoje eles fazem parte, né? Acho não, com certeza fazem parte do profissional e eles muitas vezes norteiam essas mudanças, né? Então, quando você fala isso para mim faz muito sentido, porque eu vejo muitas pessoas passarem por isso, né? Eu já senti coisas semelhantes também. Então, isso é muito verdadeiro e é importante passar isso para os jovens para que eles entendam, né? Porque parece que não, vaga ganha X, vaga ganha Y, cara, tudo bem, mas não é só isso. É claro que ajuda, né? Mas não é só isso. Quando eu estava no ensino médio, eu coloquei na cabeça que eu queria fazer civil, engenharia civil. Ninguém me tirava isso da ideia, porque na época, Fábio, eu tava na época da engenharia civil, no auge, construção de prédio, e eu falei para todo mundo. E aí eu me apaixonei pela Petrobras. Não sei porquê, nem me pergunte que eu não lembro mais. Mas eu queria virar vice-presidente da Petrobras. Ambiciosa. Demais. Aí eu lembro que a minha mãe falou, Gabi, olha só, você pode fazer psicologia. No terceiro ano do ensino médio eu ainda fiquei assim, tá? Porque eu fiquei confusa, muito mexida entre odonto e engenharia. Sim. Psicologia minha mãe queria, mas era uma coisa que eu não queria. Então, eu fui tão no meu impulso de ser teimosa que se eu tivesse parado e realmente analisado o mercado, porque na época faltava informação, né? Uhum. Eu vim de uma época em que a gente nem tinha internet ainda, né? Internet, não quer dizer, eu não sou tão velha assim não, tá, por favor. Não era tão sofisticada como é hoje, então era um pouco difícil a gente ter acesso à internet. Então era bem difícil e complicado de você entender o que você queria para sua vida. Então você realmente tinha que agir com o que o seu coração e o que palestras de escola tinham a te oferecer. Hoje, graças a Deus, é totalmente diferente, né? Porque a gente tem conhecimento de canais de YouTube, o seu, por exemplo, tem também outras ferramentas. Hoje, eu acredito muito que esse upgrade que foi com relação até mesmo à tecnologia, de atrair mais com relação à internet, essas coisas, a deixar as pessoas mais cientes de como está o mercado, isso é incrível, porque realmente faz uma pessoa repensar no que ela quer para si futuramente. Então, se eu tivesse hoje, no momento assim, de internet, essas coisas, eu realmente teria virado programadora, ou teria realmente me apaixonado por programação. Porque eu já amava matemática, né? Então eu estava realmente aí nessa dúvida de engenharia, né? Física eu até pensei, mas na minha cabeça física pagava mal, professor, essas coisas, né? Infelizmente. Sim, E aí acabei optando por engenharia. Então, pode falar. Não, eu ia falar que eu também, eu optei por engenharia, mas muito sem saber para onde eu ia, né? E você sabe que no fundo, eu estava tendo uma discussão num grupo que eu participo sobre alguns projetos que cada um faz, né? E aí me questionaram sobre umas personas que eu criei. Eu falei, todas as personas que eu criei, eu conheço. Eu dou umas alteradas um pouco no nome, na Vitória, mas são muito... Porque a gente cria coisas que são as nossas experiências. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu fui escolher engenharia, eu escolhi engenharia, música, nutrição, engenharia de alimentos. A única coisa que eu gostava, de fato, era a música. Porque eu tocava piano, eu queria ser pianista. Não fui porque eu achei que não ia me dar um futuro, né? Eu fui por outras opções. Mas assim... Eu não sabia o que era de fato cada uma. Deu certo, graças a Deus, eu gosto muito de engenharia elétrica, que é como eu me formei. Mas assim, o fato hoje a tecnologia, ela justamente nos propicia o poder de globalizar as informações e de ter acesso a outras comunicações que vão nos dizer o que acontece, né? Hoje em dia você consegue, por exemplo, ir num LinkedIn, seguir alguém que está na área que você quer, né? Um profissional, um engenheiro, uma tech leader, alguma coisa, né? O que você quer se tornar e entender qual que é a dinâmica. E é exatamente esse ponto que eu queria te falar. Porque eu acho que é o seguinte, a tecnologia trouxe o poder da comunidade, que na época que você falou da internet, que eu também vivi a minha internet de escada, não conseguia, tinha que esperar até meia-noite para entrar, eu não tinha essas opções na internet. Então hoje, para o jovem... Blog na época, né? Era blog? Era blog. Blog tinha alguns. Mas hoje, você disse esse conceito do LinkedIn, e eu gostaria de te perguntar exatamente isso.
qual você acha que é a importância para o jovem de estar presente em comunidades? Né? Seja YouTube, LinkedIn, o jovem precisa estar presente para ele entender, né, como é que funciona, isso é importante para ele, né? O que você diria para os jovens usarem essa comunidade ao seu favor, né? Ou quanto ela, por exemplo, foi útil para você, mesmo não nesse mesmo time de vida, né? Um pouco depois, já quando você estava numa transição. Ela foi útil para mim e para outras pessoas que acompanharam o meu processo de transição. Por quê? Hoje, muitas pessoas começaram a reavaliar suas posições profissionais no mercado e elas conseguiram entender isso com relatos do que muitas pessoas que passaram, sabe, com relação à transição e tudo mais, do que aconteceu com essas pessoas, entende? Então, por exemplo, naquela época, assim, até pouco tempo atrás, né, quando eu migrei de área, eu Sim. não tinha ninguém para me orientar, no sentido de que, caramba, será que vai dar certo? Será que alguém que fez transição de carreira deu certo? Porque naquela época não existia isso, né? Até então tava tudo bem, era no início da pandemia, tava todo mundo tentando sobreviver e tudo mais. Então, uma das coisas que me fizeram fazer, por exemplo, publicações no LinkedIn foi poder fazer com que outras pessoas pudessem ter a oportunidade que eu não tive, de entender como que funciona, sabe? Realmente, ao realizar a transição de carreira, você não se sentir, não ter medo, se tiver medo, vai com medo mesmo, sabe? Então eu acho importante hoje o jovem estar na frente dessas redes sociais profissionais que realmente vão ajudá-los a eles terem um norte, uma direção do que eles vão fazer amanhã. Então, por exemplo, não só com relação à área de tecnologia, mas se você tem alguém que você tem interesse em seguir, no sentido de que é uma área comercial. Então, pô, hoje o LinkedIn tá aí com assim, vastas pessoas da área de comercial, vastas pessoas da área de desenvolvimento, área de RH, área administrativa, sabe? Área de vendas, área de engenharia. Então, realmente, hoje o LinkedIn, ele tem isso, né? Ele tem essa gama de possibilidades, né? Então, eu não falo hoje que o meu LinkedIn tem de tudo um pouco. Sim. Então, é porque realmente tudo é definido e tudo depende de quem você está adicionando e quem você está aceitando. Então, realmente, o algoritmo do LinkedIn, ele vai te trazer publicações e vai te trazer coisas relacionadas a como está o teu momento. Então, por exemplo, hoje o meu momento é só desenvolvedor e recrutador. Então, o meu feed é só sobre isso, sabe? Não tem coisas assim de outras áreas. É bem raro disso acontecer. Mas eu ainda tenho, assim, eu acho que umas 2.000 pessoas da área de engenharia, sabe? Porque na época, quando eu entrei no LinkedIn, eu saí adicionando todo mundo que eu via na frente. E podem fazer isso, tá? Não tem problema nenhum, não. Adicionem, mas adicionem pra onde vocês querem ir. Sim, Não sim. adicionem pessoas aleatórias, não, porque depois vira uma bagunça. Vira mesmo. Mas é exatamente, o LinkedIn era uma ferramenta, eu, por exemplo, eu demorei muito para entrar no LinkedIn, né? E eu hoje é uma das que eu mais gosto de estar, né? Inclusive o LinkedIn Jovens, entenda uma coisa, este podcast ele está acontecendo exatamente da forma como a Gabriela nos contou, porque o que eu fiz foi, né, a partir do momento que eu decidi que eu ia estudar mais tecnologia, que eu queria trabalhar também com tecnologia, né? Por mais que eu seja engenheiro elétrico, né? Eu trabalho há 12 anos com carros de corrida. Carro de corrida não usa tanta tecnologia assim como todos imaginam, pelo menos não os que eu trabalho. Então, assim, eu queria um pouco aprender mais sobre isso, né? Por mais que eu já tenho uma vivência grande até sobre isso pela minha formação. O que eu fiz? Vi as pessoas que trabalhavam na área que eu queria, as pessoas de tecnologia e fui adicionando. Uma delas foi a Gabriela. E aí, olha como você começa a criar uma coisa que eu quero que você diga a sua opinião, que para mim é fundamental. Eu vou voltar de novo na história que você falou, porque eu tenho várias coisas anotadas aqui da sua primeira história. Você falou das pessoas que te deram a mão. Você falou de pessoas que te deram a mão. Isso foi, inclusive, um tema abordado no último episódio. Porque eu também, né, cheguei aonde eu cheguei na minha vida porque alguém me deu a mão uma hora. E claro, eu estava pronto, eu estava preparado e eu fiz por merecer. Mas alguém estendeu a mão para mim. Falou, vou te dar uma oportunidade. Porque eu estava no momento certo, no lugar certo, com as pessoas certas. Depois que você abre a primeira porta, as outras são mais fáceis.
Porque aí você já tem aquela experiência, né? Que o jovem no primeiro emprego não tem a experiência, não conhece ninguém, então tudo isso dificulta. E o que eu quero te dizer é o seguinte, Gabriel, a importância de um conceito chamado networking, que é as pessoas que você conhece. Então, se a gente acabou de dizer para os jovens que eles devem participar de comunidades, mas, ok, primeiro ponto. Agora, além disso, é se engajar com as pessoas e conhecer novas pessoas para criar um networking. Porque pessoas precisam de pessoas e as pessoas ajudam as outras. Tem muita gente que ajuda, né? Está disposto a ajudar, está disposto a dar uma mão, a orientar, a mentorar. Então, você já disse, na verdade, né, no seu relato, que isso foi fundamental para você. Mas você acha que os jovens presentes nessas comunidades, eles devem buscar exatamente o que você falou, para criar esse networking, né, para criar essa rede de pessoas que eles conhecem? Você acha que isso realmente é positivo para que ele consiga um primeiro emprego ou se reenquadrar no mercado de trabalho? Com certeza, eu acredito muito que o network ele é fundamental para todo mundo que está iniciando, todo mundo que já está no nível pleno, todo mundo que está oferecendo ajuda também, sabe? Então, por exemplo, aqui na nossa área de recrutamento, a gente sempre tenta que estender a mão para todo mundo que busca uma ajuda, uma orientação, sabe? Então, por exemplo, como eu tenho uma quantidade de seguidor no LinkedIn, realmente todo dia eu recebo muita gente pedindo ajuda. Às vezes eu consigo, sabe, parar e ler, responder, mas tem outros que eu não consigo, assim, eu tô, assim, inclusive com muitas com pessoas para responder nesse momento. Mas o que a gente pode falar? Que network, ele transforma a vida de pessoas profissionais, sabe? Então, foi o caso da minha cunhada, por exemplo, eu posso usar ela como exemplo. Minha cunhada tem 15 anos. Sim. Super madura para a idade dela e eu reaproveitei a mão de obra dela para estar trabalhando com a gente, sabe? Para fazer algumas coisas administrativas, é como se ela fosse uma menor aprendiz. Então, isso tá fazendo com que ela já tenha conhecimento de tecnologia. Pra você ter ideia, hoje ela consegue fazer um currículo, né? Porque a nossa área a gente edita os currículos. Então, hoje ela faz um currículo perfeito. Assim, é muito difícil eu parar e checar o currículo que ela faz, porque ela entende, sabe? É realmente comprometida nesse quesito. E eu acredito muito que hoje tem muitos jovens que também têm esse comprometimento, mas realmente não sabe por onde ir, né? O que fazer, realmente fica um pouco perdido. O que eu falo muito para as pessoas assim que estão começando? Eu sempre falo, gente, vai para tecnologia. Vai para tecnologia. Mas se tu for parar para pensar, penso que eles têm que viver o que eles têm que viver, sabe? Eles têm Sim. que quebrar a cara como a gente quebrou. Eles têm que amadurecer profissionalmente nesse quesito, sabe? É Sim. muito importante eles terem a nossa orientação do que fazer. De entender para onde eles vão, para ver se não vai perder tempo numa faculdade em que não vai fazer sentido para eles, sabe? Sim. É de entender. Mas eu sempre digo para todo mundo, vai para tecnologia, que lá você vai se sentir realizado em todos os aspectos, desde financeiro a realização profissional. Eu falo isso porque hoje eu, assim, eu me sinto realizada profissionalmente em todos os quesitos da minha vida, sabe? Que bom. Eu ganho um valor razoável, eu tenho uma liberdade de trabalhar remota, então eu posso estar viajando por todo o Brasil. Então, ó, ano passado eu fui para Fortaleza com a minha família, a gente se encontrou lá. Coisa que se eu tivesse ainda no CLT trabalhando presencial, eu não poderia ter essa oportunidade. Me mudei de cidade, então eu saí de BH para aproveitar essa gama de que é o home office e vim morar para Florianópolis. Conheci uma cidade nova, assim, tudo isso é com relação à minha escolha, sabe? Com relação ao que a gente realmente procura. Claro, demorou muito para eu perceber que a vida boa, que eu podia ser feliz profissionalmente, demorou. Mas eu acredito muito que eu precisei viver tudo que eu vivi para ter essa realização profissional, sabe? Para amadurecer profissionalmente, porque se eu tivesse ainda em Manaus, vivendo com a minha família, eu ia continuar sendo aquela menina mimada, eu não ia ter essa dependência, sabe? Que eu aprendi, ser independente, né? Que eu aprendi a ser quando eu me mudei sozinha para BH, porque eu fui sozinha para BH, então, tipo assim, não tinha familiar nenhum ali, então eu tive que me virar mesmo. Sim. Então, realmente, eu acredito muito que tudo isso foi importante para o meu amadurecimento profissional e pessoal também. Eu acredito muito com relação a isso também.
Muito bom. Você, ó, eu já estou aqui anotando mais uma, porque tem algumas coisas muito importantes, mas do que você está dizendo aqui, eu peguei duas coisas que eu queria dizer, mas é de fato. Você falou que os jovens precisam passar por certas coisas, que tem coisa que não, né? Por mais que vamos voltar no que a gente falou, né? A gente falou de alguém para mentorar, do networking, de alguém para auxiliar. Isso vai te encurtar caminhos e te poupar de erros talvez desnecessários. Mas o cara vai errar, a pessoa vai errar. A pessoa tem que passar, porque experiência não se compra, né? Você não consegue passar uma experiência da mesma forma que você vai passar um conhecimento para alguém. Mas quando você fala até sobre a transição de carreira ou sobre tudo isso que você passou, eu já discuti muitas vezes aqui também que isso tudo realmente é necessário. E eu vou dar o meu exemplo, né? O Fábio de hoje, sem os 12 anos de que eu trabalhei no automobilismo, não seria nada, né? Se eu tivesse, eu não estou começando do zero. As habilidades que eu criei durante toda a minha caminhada, elas me possibilitam atingir o que eu vou atingir hoje, o que eu quero fazer, os sonhos que eu quero conquistar. Inclusive, olhar para trás, isso é um exercício muito bom, né? Eu também entrevistei uma vez um convidado, ele falou muito sobre isso. Ele falou, cara, tem hora que eu não sei o que eu vou fazer, mas eu olho para trás e vejo o que eu já conquistei sem saber fazer também. E isso me ajuda a ter força e acreditar em mim, né? E coincidentemente, eu aprendendo as coisas sobre algumas coisas de tecnologia, eu estava automatizando alguns processos, entre eles meus e-mails. Aí para isso eu tenho um pouco de toque, eu estava deletando os meus e-mails. Só que eu tenho um desses meus e-mails, eu tenho ele desde 2002, sei lá, muito tempo. Eu tinha e-mail desde 2006. E eu fui deletando, e assim, tinha vários casos ali na minha vida que eu nem lembrava. E eu falei, cara, eu já passei tanta coisa, né? Numa época que tava não sei o que, enrolado ali, sem dinheiro, mandando mensagem, não paguei porque mês que vem, sabe? Tanta coisa que eu já passei, e aí você vê que tudo isso constrói você de hoje, né? De você conseguir trabalhar. Eu já fiz vários turnos de trabalho, eu falo, nossa, mas da onde? Aí eu aprendi porque durante todo o automobilismo ele sempre te exigiu muito isso, né? Uma carga horária muito alta. Então eu me acostumei a fazer isso. Então para mim isso é natural fazer. Então nos momentos que eu preciso, isso aí para mim não tem problema. Então acho que todo período isso tranquiliza um pouco o jovem, né? Você não precisa fazer a escolha certa para sua vida nesse momento. Porque tudo que você trilhar daqui até o final da sua vida vai ser parte fundamental da construção de quem você é. E são partes que você vai viver ao longo do processo. Agora, Gabriela, o que eu queria te dizer é o seguinte, você como, né, trabalhando diretamente nessa área, recrutando pessoas de tecnologia, eu pesquisei, né, e vejo que muitas vagas de tecnologia estão surgindo e a gente não tem a demanda, né, a gente não forma tantos profissionais dessa área. Então a minha dúvida é a seguinte, você vê muitas pessoas vindo para a tecnologia, quando você fala venha para a tecnologia, você está falando só de programadores, daqueles caras que fazem as telinhas pretas que você falou de front, react, que são conceitos, né, de programação, ou você vê um movimento de pessoas de outras áreas vindo para a programação, não só de engenharia, pode ser de uma área totalmente diferente, biológicas, humanas, enfim. Você está enxergando esse movimento ou você vê mais mesmo as pessoas só de tecnologia? Eu vejo de todos os tipos. Hoje, quando eu crio conteúdo, então o meu conteúdo é muito baseado em transição de carreira. Então, diariamente eu recebo muito convite de gente que está em transição, que é de biologia, já ouvi, enfermagem, área de saúde, áreas humanas principalmente, direito, mas é para tudo. Não só para ser desenvolvedor, mas para atuar como recruiter, para atuar na área comercial voltada para tecnologia, área de venda, área de marketing, sabe? Então, tipo, hoje existe, tipo, novas áreas, sabe? Novas áreas, mas relacionadas à tecnologia. Então, não é somente ser desenvolvedor, sabe? Dá para explorar outros contextos de dentro da área de tecnologia para você se tornar para você para você fazer parte da tecnologia. Então tem o XY, tem design, tem PO, tem agilista. Então realmente é uma nova, a tecnologia como eu posso falar, a tecnologia fez com que surgisse novas demandas para áreas antigas que elas fizeram um upgrade. Seria mais ou menos isso, sabe? Então Sim, é como sim. se
Como se o recruiter fosse um Power Ranger, sabe? Transformado para enfrentar o. Eu nem sei falar, os monstros. Seria mais ou menos assim. E com outras áreas também, sabe? Sim, Então, realmente, não é só voltado para ser dev, sabe? É legal. A gente realmente vê hoje que tá em escassez realmente algumas oportunidades. Tem muito juninho no mercado, isso é fato. Mas também tem oportunidades que fazem com que esses juninhos eles possam crescer e se tornar futuros plenos, futuros sênios. O mercado hoje realmente está bem aquecido para a área de tecnologia, para a área de desenvolvimento, área de recrutamento, sabe? Não sei se ele vai neutralizar ainda, sabe? Não sei se ele vai voltar ao normal, mas realmente está expandindo por enquanto, está uma expansão gigantesca. Mas ultimamente a gente tem visto notícias, né, de determinadas empresas que estão realmente congelando algumas vagas, estão realmente demitindo alguns funcionários, mas tudo isso na minha visão é momento, sabe? sim, Cada momento tem o seu momento. Então, antes da pandemia era trabalho presencial. Quem conhecia o remoto até então, né? O povo foi conhecer o remoto quando surgiu, infelizmente, a pandemia, em que as pessoas realmente, as empresas tiveram que tomar novas estratégias e novos rumos para que a empresa não, né, não falisse, né? Ou sim. não realmente perdesse pessoas. Então, o home office, né, o modelo de trabalho remoto surgiu nesse período, e agora que as coisas estão voltando, né, a como era antes, o formato do remoto continua. Determinadas empresas ainda buscam voltar para o presencial, né? Mas tem outras empresas que estão aderindo o novo modelo, que na minha visão vai ser esse o modelo que vai ser realmente focado. É claro que é o híbrido, né? Que é quando Sim. você trabalha algumas vezes em casa, outras vezes na empresa. Mas ainda vai prevalecer o remoto, assim, porque como hoje a gente tem uma demanda muito alta de vaga para pouco desenvolvedor, tipo nível pleno e sênior, tem muito júnior, mas Sim. tem pouco pleno e sênior, a demanda ainda é muito, vamos dizer que o dev tá com a faca e o queijo na mão, sabe? Até então. Então ele realmente decide como a música tem que ser tocada. Então, se por enquanto ele tem o desejo de ser remoto, vai. É que nem eu fiz um post recente, né? Sobre respeitar as opiniões. A pessoa que é um trabalho remoto, ela vai atrás de uma empresa que procura um trabalho remoto. A empresa está buscando um trabalho, gente híbrida, então vai ter candidatos que preferem o híbrido. Tem pessoas hoje que preferem trabalhar fora de casa. Sim. Então isso vai realmente de pessoa para pessoa. Tô tentando entender como eu cheguei nessa parte de falar de híbrido, tá? Não sei como surgiu. Estávamos falando do mercado de trabalho, né, das pessoas entrarem, né, no mercado de trabalho, né, de outras áreas. Falando. Mas isso é muito importante, inclusive porque ele vai um pouco de encontro à próxima pergunta. Mas só para eu voltar ao que você disse, né? Você disse que está vendo muitas pessoas de outras áreas também entrando para a tecnologia. E talvez as pessoas possam falar, mas como assim, né? O que que é? E eu vou dar um exemplo muito claro para algumas pessoas. Eu tenho um amigo meu, né, que ele mora na Inglaterra, não trabalha com tecnologia, né? Ele trabalha com design de aeronaves e ele gosta de tecnologia. Ele gosta de programar. E aí, o que que ele tem na casa dele? Ele tem um teclado, ele tem 2 teclados, 3 monitores, acho 2 teclados. E ele estava me contando numa videochamada, ele falou, Fábio, esse aqui é o teclado das minhas funções. Eu falei, como assim? É um teclado, se você procurar na internet, acho que você até acha sobre esse teclado, você consegue programar as teclas. Ele tecla uma tecla do teclado, ele abre a internet. A outra tecla abre os programas que ele tem lá, que ele mais usa. Ele tem uma tecla que ele põe data na apresentação que ele fez. E o que que eu estou querendo dizer com isso? O que que ele fez quando ele me apresentou esse teclado? Ele falou, Fábio, eu peguei as tarefas que eu mais repito durante o dia. Por exemplo, você colocar uma data, se você está fazendo a apresentação todo dia, você põe uma data. E eu comecei a automatizar elas. Seja, em vez de você ter que clicar 2 vezes para chegar numa aba nova, ele aperta um botão mais rápido do que você pegar o mouse. Agora pensa um pouco, porque você falou muito sobre o upgrade nas profissões, que é o que eu acredito também. Né? Eu não vejo não é que os robôs vão substituir os profissionais, isso para mim não tem fundamento. Pode ser que algumas profissões deixem de existir, ok, algumas.
Mas de uma forma geral, o que a gente está criando? Profissionais que saibam utilizar tecnologia. Agora vamos colocar esse meu amigo de um lado e vamos colocar eu, que não tenho esse teclado. Quem vocês acham que é mais produtivo para uma empresa fazendo as mesmas coisas? Eu, que não tenho nenhuma dessas ferramentas, ou ele, que vai conseguir fazer mais rápido um relatório, terminar alguma coisa? Então, esses profissionais que sabem utilizar a tecnologia a seu favor, vão estar na frente. Você vai ficar para trás. Você aproveitar o momento, você andar conforme a música, você andar conforme você surfar conforme a onda, né? Então, sim, aproveitar esses momentos, sim. Aproveitar essas vantagens que tem. E eu, inclusive, eu falei para você do e-mail que por mais que eu tenha conhecimento de programação, eu fui uma pessoa que na minha experiência de vida profissional, eu nunca fui para a indústria. Eu sempre trabalhei dentro de uma oficina. E uma oficina você usa muito pouco, né, dessas burocracias, entre aspas, que existem no mundo corporativo. Então, eu tava me esbarrando em processos que eu falei, cara, eu preciso voltar uns passos atrás e aprender algumas coisas. Automatizar o meu e-mail, utilizar uma ferramenta de gerenciamento de tarefas automatizada. Eu faço às vezes no papel. Eu uso caderno porque eu gosto de usar caderno. Eu tenho 5 cadernos por dia. Não, 4 por dia. 4. Depende do que eu tô fazendo, eu tenho um caderno do meu lado. Mas assim, porque eu gosto. Mas eu também fui acostumado. Só que assim, eu preciso de algumas ferramentas para me ajudar, né? Tem algumas coisas que eu preciso voltar atrás que parecem não ser tão complexas, mas elas são fundamentais. E isso é importante porque não precisa ser difícil, né? Porque às vezes a pessoa pensa em tecnologia, vai voltar lá de novo, pensar na telinha preta, um monte de comando. Não é só sobre isso, né? É sobre você utilizar ferramentas que às vezes você nem precisa de fato saber programar, você tem uma interface intuitiva e que essas ferramentas tecnológicas te ajudam a automatizar processos e te tornar um profissional tecnológico. Então, eu acho isso vai muito, né, casa com o que você disse de ver outras pessoas, né, aprendendo a dar esse upgrade, né, que você está falando nessas profissões que é a tendência para o futuro, na minha visão. Agora, Gabriela, aproveitando, eu não poderia deixar, né, de fazer uma pergunta antes da gente acabar sobre esse tema. Você como recrutadora de tecnologia, você falando com jovens hoje em dia, né? O que você diria para eles, né? Que para os jovens que são algumas orientações, né? Para eles, os jovens, os maiores erros que você já viu, ou você vê os jovens chegam muito nervoso na hora, ou não sabe se expressar. O que você acha que os jovens têm que tomar cuidado, né? Quando eles vão para um processo para tentar conseguir, principalmente o primeiro emprego, né? Que é geralmente quando a gente vê as pessoas com mais insegurança, né, ou pouca experiência. Uma vez eu entrevistei um especialista sobre empregos. Ele não trabalhava com isso, mas especialista. Ele perguntou, quantos processos seletivos você já passou, Fábio? Eu falei, 1. Eu nunca fiz processo seletivo, então eu sou péssimo em saber disso. Então, inclusive, quando eu pergunto, é porque eu gostaria de aprender também, que eu sempre aprendo com meus convidados. Mas o que você diria para os jovens, hoje em dia, se prepararem melhor nessa busca do primeiro emprego, mais específico em tecnologia? Eu acho que eu acredito muito que vai do você não agir por impulso. É a primeira etapa. Assim, primeiro você ter um objetivo. O que eu quero da minha vida? Para onde eu quero ir? Sabe? É o primeiro ponto. Eu até sem falar sobre esse assunto, tá um outro assunto assim, porque eu lembro que quando eu era mais jovem, eu detestava eu detestava algoritmo, linguagem de programação, sabe? Então, gente, uma coisa que eu vou falar para vocês. Lógica não é tão ruim quanto parece. Tem a ver com a programação? Tem a ver. Mas a programação em si é muito de você atuar dia a dia, sabe? Então, como eu já tive esse bloqueio, então eu já coloquei na minha cabeça que programar não é legal, sabe? Então eu cresci com isso na cabeça de que não, programar é chato. Não vai dar certo, o algoritmo é chato, sabe? E não é assim. Não é assim, a realidade é completamente outra. Realmente é um trabalho como qualquer outro, só que você realmente vai ter que estar ali atuando dia a dia e se desenvolvendo. Então, sim, é realmente entender isso. Voltando para com relação aos processos, você realmente buscar conhecimento do que você quer. Então, por exemplo, eu quero me tornar vamos dizer, deixa eu ver,
Eu quero me tornar um engenheiro de produção, por exemplo. Quero atuar numa indústria, vamos dizer. Então, o que você precisa para chegar ali? Preciso de determinados cursos, preciso entender um pouco conceito de indústria, preciso realmente fazer um overview no sentido de o que eu posso agregar na empresa, sabe? Esse tipo de coisa. E o nervosismo sempre vai acontecer, você sempre vai ficar nervoso. E uma coisa muito importante que eu gosto de falar é: não se sintam desesperados e querer ficar com qualquer coisa. Assim, é o primeiro erro que a gente, quem tá procurando algum emprego, faz, sabe? Eu falo isso porque na época que eu tava tentando procurar um estágio na faculdade, desesperada, porque eu tava chegando no 7º, 8º período e eu precisava fazer o estágio. E aí, eu tava tão desesperada que eu ia aceitar um estágio de desenvolvimento, inclusive, de programação. Eu nunca vou esquecer. Eu ia conseguir o emprego, o estágio, porque, tipo, era contato. Minha mãe tinha um peixe, papai, enfim, sobre peixe. Mas eu ia conseguir o estágio, numa área nada a ver. E aí, o próprio responsável pela área de desenvolvimento sentou comigo e falou: Gabriela, é o seguinte, eu vou falar por mim, tá? Se eu fosse você, eu não faria isso. Esperaria mais um pouco. O momento vai chegar. Porque você vai entrar numa área que não tem nada a ver com a sua, vai ter uma péssima experiência, e aí você vai odiar a sua área de engenharia por se basear no seu estágio. Eu parei e refleti sobre aquilo e eu percebi que realmente não era o momento, sabe? Tudo era o seu momento. E uma semana depois, eu consegui a vaga para atuar realmente na minha área. Então, realmente, é tudo questão de momentos, sabe? De saber a hora certa, de dar o primeiro passo. Seja com vagas de estágio, seja com vagas para menor aprendiz, sabe? É realmente você entender o cenário, entender o que você quer para sua vida. Já é o início de tudo. Muito bom, muito bom. E sabe o que você vai falando? E eu vou aprendendo, principalmente por ser uma pessoa que não tem experiências também, talvez igual os jovens com processos seletivos, mas é muito verdade, né? Porque o jovem, e eu já passei por isso, né? Por pesquisar, né? Em alguns momentos. Você vai pesquisando tudo, né? Você quer aquilo, vai pesquisando tudo, vai, pesquisa. Eu, inclusive, num momento da minha vida, eu estava olhando umas vagas, eu falei, cara, mas o que é isso? Né? Eu já estava começando, eu imagino a pessoa que estava recebendo, né, algumas aplicações minhas, falou, cara, esse cara o quê? Ou ele é tudo, ou ele não sabe o que ele quer, né? Ou ele quer qualquer coisa. E assim, isso mostra um pouco, ou que você realmente está muito ansioso, ou que você realmente não sabe o que quer. E tudo bem, às vezes, você não saber, você não precisa, né, ter exatidão, né? Se você achar mesmo que são áreas que você gostaria de trabalhar, ok, mas eu acho que é uma coisa que realmente tem que pensar, principalmente o jovem, com esse ímpeto de querer tudo. Eu acho que assim, quanto mais o tempo passa, mais angústia eles têm, né? E é natural, mas as oportunidades chegam, né? Faz parte da gente criar essa resiliência, esperar, saber o caminho, ter um plano. Você tem que ter um plano, né? Eu tenho um plano para minha vida. Eu tenho ideia de onde eu quero chegar. Eu estou falando a curto prazo. O que eu quero fazer até lá e em que momento da minha vida eu vou tomar determinadas ações. Eu tenho um plano. E às vezes eu tenho e isso não é só jovem, né? E eu tenho essa angústia às vezes em mim. Nesses dias mesmo eu falei, cara, mas umas coisas que eu não terminei, umas coisas que voltou. Eu falo, Fábio, calma. O plano tá dentro do plano, tá dentro do escopo, tá dentro do prazo. Continua caminhando, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de correr. Eu gosto muito de correr. Eu corro ultramaratonas. As pessoas falam assim para mim, por que correr tanto? Eu falo, vocês não estão entendendo que nunca foi, nem será esteticamente correr, mesmo porque você só se destrói correndo, né? Mas assim, é um treino mental para mim correr. Quando você vai correr 60, 80 quilômetros, você quer desistir no meio do caminho, proporcional ao quadrado ali, ou a quantidade de quilômetros. Então, ali o que você tem que fazer? É um passo, é outro. E acreditar que você está no caminho. Você sabe que uma hora vai chegar. Então, assim, esse todo o trabalho mental e emocional, que eu acho que os jovens talvez tenham menos do que nós, que já passamos por diversas coisas,
que é algo que eles têm que começar a trabalhar. Isso, sem dúvida, vai ajudar eles. Agora, Gabriela, muito bom todos os ensinamentos que você disse aqui, todas essas experiências que eu queria muito mesmo aprender um pouco também sobre essa parte de recruta, de tecnologia, de como é e está o mercado de trabalho. Então, Gabriela, para a gente chegar na nossa parte final aqui, eu gostaria que você falasse só algumas coisinhas para a gente. Primeiro, onde a gente pode te encontrar nas redes sociais, onde que os nossos ouvintes podem falar com você, onde eles conseguem te achar, e também qual é a tua visão para o futuro. O que você acha que nos próximos anos vai ser dessa área de tecnologia? Você acha que ela vai continuar crescendo? Você acha que não? Né? Quais são as suas perspectivas para o futuro e como que a gente te acha aí nas redes sociais? Então, primeiramente, eu vou agradecer bastante você, viu, Fábio? Foi muito legal hoje, muito produtivo. Eu gostei bastante do papo. Muito bom, obrigado. Vocês podem me encontrar no LinkedIn, tá? É a minha plataforma realmente que eu tento passar isso para vocês, né? Que é pode me procurar como deixa eu lembrar. Araújo Gabi é o link para acessar o meu perfil. Eu vou colocar o link na descrição do canal para todos, mas é bom falar. Deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo. É isso mesmo, Araújo Gabi com H. E com relação ao futuro da tecnologia, é que nem aqueles filmes, né, que a gente vê no passado, que a gente acompanha o avanço, né, De Volta para o Futuro. E tem tantos outros que eu não vou me recordar agora, mas tem inúmeros filmes que a gente assistia no passado e que a gente ficava, será que isso vai acontecer? É mesmo? E na minha convicção vai acontecer realmente, essa é uma questão de tempo. Não sabemos se daqui a não sei quantos anos a gente vai ocorrer algumas outras coisas, mas o avanço está aqui. Coisas que estão acontecendo já, o metaverso já é uma realidade, o que antes só estava no papel está acontecendo, empresas estão aderindo realmente esse tipo de novo sistema, né, ecossistema de realidade virtual. Sim. Então realmente isso aumentou bastante e eu acredito muito que após pandemia ela acabou trazendo esses recursos muito mais rápido, que aconteceriam no decorrer do tempo. Muito prematuro, mas ocorreu realmente porque deveria acontecer. E a tendência, na minha convicção, é só crescer. A área de tecnologia ainda vai crescer bastante, mas realmente um ponto importante é que as empresas precisam entender esse conceito também e começar a oferecer oportunidades para quem está iniciando. Porque se a gente continuar só buscando profissionais níveis plenos e sênios, vai ficar muita pessoa que quer começar e não sabe por onde perdida, e a gente vai realmente chegar numa área escassa, né? Num processo escasso de candidatos. E a gente sabe que profissionais da Europa, recrutadores de outros lugares do mundo, estão visando o Brasil com relação a custo, com relação, eles sabem do que brasileiro gosta de receber em dólar, receber em euro, e recebe muito, né? Sim. Então, a gente tem que começar, as empresas precisam começar a valorizar esses profissionais, os profissionais brasileiros, para que eles fiquem aqui e também saber a importância de quem está iniciando, porque o que importa realmente não é saber que daqui a um ano o Juninho vai sair para um outro lugar, é saber que se você reconhecê-lo e fazê-lo ficar porque ele quer ficar na sua empresa, é muito mais garantia de você não querer investir nele, sabe? Então, realmente é se importar com ele no crescimento dele. E se for para ele sair, ele vai sair. Mas se não for, ele vai ficar. E tá tudo bem. É as pessoas entenderem isso, né? As empresas entenderem isso. Que elas não vão estar perdendo. Muito pelo contrário, elas vão estar ganhando e colocando mais profissionais no mercado de trabalho. Sim, sem dúvida, isso é muito importante mesmo, e pelo que a gente até já falou, né, se você gera um ambiente não só financeiro, mas de perspectivas de crescimento, ambiente saudável, né, flexibilidade, qualidade de vida, né, você falou sobre mudanças, né, que conseguiu morar em um lugar, trabalhar remotamente, tudo isso conta também. Né? Eu vejo que algumas empresas, mas a tendência é o seguinte: não importa se antes dava certo, não importa se antes era assim,
Eu escutei uma vez de uma pessoa, do qual eu sou péssimo em lembrar o nome, mas eu sempre falo que não foi eu que falei, e quando eu vou me referir a alguém, mas ele falou assim, a coisa mais fácil para uma empresa falir, ela é continuar fazendo o que estava dando certo, porque as coisas mudam, né? As gerações mudam. Eu acho que você deve perceber, principalmente que você lida com pessoas, né, para falar sobre isso, né, sobre trabalho, né, de outras gerações, elas mudam. Né? O jeito que foi a nossa geração é diferente da que vem depois, o ímpeto dos jovens são diferentes, a forma como eles recebem talvez coisas que a gente recebia, né? Falas ou ordens, é diferente. Né? Então as coisas vão mudando, não adianta você tentar me tratar do mesmo jeito que foi minha mãe ou meu pai tratado, não vai dar. As coisas mudam, então é necessário que junto com esse desenvolvimento tecnológico, com essas mudanças de gerações, as empresas também entendam que elas também precisam talvez mudar e entender esse cenário. Agora, eu estava quase esquecendo, Gabriela, mas eu não posso esquecer, quem assiste a gente pelo Spotify, né, no caso escuta com o Spotify, pode nos responder uma pergunta. E não é uma pergunta de Tech Leader, não. Uma pergunta da Gabriela, que veio passar aqui este tempo aqui e nos ensinar tanta coisa. Qualquer pergunta que a gente possa fazer para os nossos ouvintes, né? Uma vez eu falei isso para um professor, ele achou que era uma questão de prova. Eu falei, não, professor. Qualquer questão, só para a gente possa perguntar, pode ser de sim ou não. Pode ser de alternativa, como pode ser livre. Qualquer pergunta aí você tem a oportunidade aí de fazer para os nossos ouvintes. E aí eu coloco lá e eles respondem, já vê lá o link para te achar no LinkedIn, que eu vou colocar na descrição do episódio também. Eu acho que eu poderia perguntar para eles como eles se veem daqui a alguns anos. Qual é o momento em que eles estão analisando, sabe, visando isso assim futuramente. O que eles querem para a vida deles. Muito bom, muito bom. E eu falo, né, toda vez que eu vejo esse tipo de pergunta, isso é importante a gente fazer, porque quando a gente se pergunta o que a gente quer, aí muitas vezes o caminho até clareia, porque às vezes a gente tá indo para algum lugar, mas para onde você está indo? Se alguém faz a pergunta, você não sabe. Então assim, se perguntar muitas vezes é importante. E muito obrigado mesmo, Gabriela, foi muito bom, né, esse bate-papo com você, falar um pouco sobre tecnologia, mercado de trabalho, transição de carreira e oportunidades para os jovens, que eu acho que é muito do objetivo que a gente tem aqui nesse podcast. Então gostaria de te agradecer e até uma próxima oportunidade aí, as portas estão sempre abertas. Muito obrigado, Gabriela, pela sua presença. Fábio, eu que agradeço a todo mundo que está escutando, eu espero muito que vocês possam nutrir tudo que foi dito aqui, que vocês possam entender melhor o momento de vocês e que vocês acreditem muito no potencial de vocês e que vocês possam seguir com sucesso também. Muito obrigada, Fábio. Show de bola, muito obrigado, pessoal. Não se esqueçam que o link para falarem com a Gabi vai estar na descrição deste vídeo e muito obrigado. Até a próxima semana. Um grande abraço a todos e até mais.